Bom dia, alunos do primeiro ano. E aí, animados para começar mais um semestre letivo? Agora a gente vai para o terceiro bimestre. E aí, como vocês passaram de férias, descansaram muito. Agora vamos animar para fazer atividade, aprender e fechar mais um bimestre com foco, força e fé. Então, a gente, meus alunos queridos, no anterior, demos início ao estudo da tabela periódica. Conforme você viu, os elementos químicos eles estão organizados por ordem crescente de seu número atômico. Vocês lembram o que é número atômico? Que é o peso atômico de cada elemento. Aquele peso que está na parte superior da tabela periódica. Tem um símbolo e na parte superior é o número atômico. Assim, elementos similares e, por consequência, propriedades semelhantes estão situadas no mesmo grupo, ou na mesma família, ou seja, na coluna vertical da tabela periódica. Essas propriedades elas se repetem em intervalos regulares após cada período da tabela periódica. E isso são denominadas de propriedades periódicas, que é o que a gente vai estudar nessa semana 1 do volume 3. Então, os objetivos desta aula é usar a tabela periódica para reconhecer os elementos, seus símbolos e as características de substâncias elementares. Objetivo 2. Utilizar sistematicamente a tabela periódica como organizadora dos conceitos relacionados aos elementos químicos. Objetivo 3. Utilizar sistematicamente a tabela periódica como organizadora dos conceitos relacionados ao grupo ou ao período em que se encontram os elementos químicos. Então, vamos lá? Antes de iniciarmos nosso assunto sobre propriedades periódicas, vamos relembrar um pouquinho sobre a tabela periódica de Mendeleev, que todo mundo sabe que quem descobriu a tabela periódica, organizou, foi dois químicos, mas quem levou a vantagem foi o Mendeleev. Então, foi o Dmitry Mendeleev, que foi um químico russo muito famoso, que ficou conhecido como o pai da tabela periódica. Ele é considerado pela comunidade científica um dos maiores gênios da química. Mendeleev nasceu em Tobolsk, na Sibéria, em 1834. Doutorou-se na Universidade de São Petersburgo, onde começou a lecionar em 1866. Então, e o outro foi o Johnny Lothar Mayer, também químico e médico alemão. Nasceu em 19 de agosto de 1830, em Vareal, na Alemanha, e faleceu em 12 de abril de 1895, em Tubinga. Estudou em Zurique, na Suíça, e em várias universidades alemãs. Foi professor de Química na Karlsruhe, Politécnica, e na Universidade de Tubinga, onde lecionou até o final de sua vida. Então, ambos expuseram os elementos em coluna verticais, ou seja, pôs os elementos em ordem na vertical, que chama de grupo ou família, em ordem crescente de pesos atômicos, de modo que os elementos situados em uma mesma horizontal apresentavam propriedades semelhantes. Quando necessário, deixar o espaço vazio, ou seja, o espaço vazio era porque não estava indo não para quando ia surgindo outros elementos químicos, que vários cientistas, pesquisadores, ao longo dos anos, faz várias descobertas de vários elementos químicos, de tal forma que as linhas só contivessem elementos de propriedades químicas semelhantes, ou seja, nas linhas horizontais, os elementos continham as propriedades químicas semelhantes. Então, embora o critério da construção das duas tabelas fosse o mesmo, ordem crescente do peso atômico, Maia baseou-se principalmente nas propriedades físicas dos elementos, enquanto Mendeleev nas propriedades químicas. Em 1869, Mendeleev, enquanto escrevia seu livro de Química Inorgânica,
organizou 63 elementos na forma que é hoje a tabela periódica, que é uma tabelona grande, onde que, apesar tanto, tem os grupos na coluna vertical e na horizontal os períodos. São 7 períodos e 18 os grupos. Então, vamos lá. Então, a organização da tabela periódica atual. Os elementos. Então, a organização dos elementos da tabela periódica atual. Então, em que o peso foi tanto em que pesa o método de Laurent Maia, o trabalho desenvolvido por Mendeleev acabou impressionando muito mais, não só pela divulgação anterior, mas principalmente pela segurança e coragem do genial cientista russo. Além disso, Mendeleev conseguiu prever o surgimento de vários novos elementos químicos. Em 1900, então, por fim, como eu falei anteriormente, em 1869, Mendeleev, enquanto escreveu um livro de química inorgânica, ele organizou 63 elementos na forma de tabela periódica atual. Então, os elementos químicos encontraram-se ordenados por ordem crescente dos seus números atômicos. Os elementos químicos eles são representados por letras maiúsculas, como dizer, na primeira letra maiúscula, se tiver segunda letra minúscula, como por exemplo o elemento químico cálcio, que é representado pela cálcio, que é representado pela letra maiúscula Czão de casa, e a letra minúscula Azinho de amigo. Czão, Azinho. Agora um outro elemento químico, hidrogênio, que é representado pela letra H maiúscula. Sódio, que é representado pela letra N de navio maiúscula e Azinho minúsculo. Ou também pelo nome de origem latina ou em homenagem a grandes cientistas, como por exemplo aqui, chumbo, representado pela latim plumbo, que é assim, pegou Pzão e Bzinho, então do chumbo é latim, igual potássio. No latim, cálium, representado pelo símbolo K, quando é representado aqui. Sódio, do latim, ele é nátrio, representado pela letra N maiúscula e o N, e o Azinho, as duas primeiras letras. Vou mostrar aqui. Então, agora o potássio, chumbo, Pzão e Bzinho. Agora o enxofre, do latim sulfuro, representado pelo símbolo S maiúsculo. Fósforo, do latim fósforos, representado pela letra Pzão maiúsculo. Ouro, do latim aurum, representado pela letra A maiúscula e o Z minúsculo. Em homenagem a grande cientista. Curo, é homenagem a Marie Curie, representada pela letra C e M. Agora o outro nome, Seaborg, em homenagem a Glenn Seaborg, representada pela letra S e G. Mendeleev, representado em homenagem a Dmitri Mendeleev, representado pela letra M, Zão e Dzinho de Dmitri. Então, vamos lá. Os elementos químicos na tabela periódica são organizados em 18 grupos, também denominados de família. Ou seja, os elementos de uma mesma coluna ou grupos, 18 grupos, na tabela periódica pertencem à mesma família e formam o grupo. As propriedades físicas do comportamento dos elementos de um dado grupo são ou seja, são 18 grupos e 7 períodos, que é pelas propriedades químicas nos períodos. Então, os elementos no período variam conforme as suas propriedades químicas, ou seja, são 7 períodos.
Então, vamos lá. Como pode ser mostrado aqui, a tabela periódica ela é organizada em 18 grupos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 grupos na vertical. Ou família também. E 7 períodos na horizontal. Primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período, sexto período e sétimo período. Então, cada grupo são, tipo, grupo 1A, grupo 1, 2. Esses são classificados como os elementos representativos, mas esses grupos. E como classificar como os metais, que é, no caso, elementos representativos, metais de transição, que são classificados metais de transição. E dos metais de transição tem os de transição interna e externa. Os internos são chamados de lactanídeos e aractanídeos. E no verdinho representa os não metais, também são metais representativos. E o azulzinho, os gases nobres. Os gases nobres são somente as fibras. Então, continuando aqui. O grupo 1A, ele pode ser, eles são chamados de metais alcalinos. O grupo 2, metais alcalinos terrosos. Do grupo 3B a 2B, ou de 3 a 12, são chamados de metais de transições. E dentro desses metais de transições, tem os que chama de lantanídeos e os actinídeos. Então, o grupo 13, ou 3A também chamado, são a família do boro. O grupo 14, ou 4A, são a família do carbono. O grupo 15, ou 5A, são a família do nitrogênio. O grupo 16, ou 6A, são os calcogênios. E o grupo 17, ou 7A, são chamados de halogênios. E 18, que é chamado de gases nobres, ou sério. Então, os halogênios são um grupo do flúor, do iodo, do bromo. Os calcogênios são o grupo do oxigênio, do enxofre. Do nitrogênio é o nitrogênio, o fósforo. E esse é o grupo do carbono. Do boro é o grupo do alumínio. Então, os metais. Vou falar um pouquinho de cada um. Os metais. Eles são eletropositivos, ou seja, formam cátions. São sólidos, exceto o mercúrio, que a temperatura do ambiente ele é líquido. Apresenta brilho característico, são brilhosos. São dúcteis, formam fios. São maleáveis, formam lâminas e alteram a forma, ou seja, eles podem alterar sua forma. São bons condutores de calor e eletricidade. Por exemplo, quando você põe a mão na maçaneta de ferro, não importa. De vez em quando pode dar um choquinho, porque são bons condutores de eletricidade. Então, os metais são da parte esquerda, ou seja, da tabela periódica, do sódio até a família, pega a família 3A, 4A, 6A. Então, agora os ametais são eletrões negativos, quebradiços, opacos, forma composto com valente ou moleculares, são péssimos condutores de calor e eletricidade, exceção para o carbono. Os metais são representados pela família, principalmente 7A, 6A, 5A, 4A e alguns da 3A. Agora, o hidrogênio. O hidrogênio, elemento do símbolo H, é o mais simples de todos os elementos químicos, pois é constituído de um próton e um elétron que gira ao seu redor. Embora na Terra ocupa um nono lugar entre os elementos em termos de ocorrência, correspondendo a 0,9% da massa do planeta. É o mais abundante no universo, pois apresenta cerca de 75% de toda a massa cósmica. Agora, os gases nobres, que são representados pelo hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e rondônio. Os gases nobres possuem uma camada de valência completa com 2 ou 8 elétrons. Que é a camada de valência, que a gente vai ver mais para frente, em ligações químicas, é a última camada do átomo.
que é a camada KLMNOP, devido a esse fato, eles não se unem a nenhum outro elemento, ou seja, não permite a formação de moléculas, ou seja, são instáveis já. Na indústria, são muito utilizados na fabricação de diversos objetos, tais dentre os gases nobres, que faz parte da composição do ar, podemos citar o argônio, o neônio, o radônio, o hélio, o criptônio e xenônio, sendo que eles compõem cerca de 0,93% do ar atmosférico. Esses gases não conduzem nenhum tipo de reação química com outras substâncias, pois são considerados como os gases nobres, ou seja, como nobres, eles são instáveis, não reagem com nada. Então, o hélio ele é muito encontrado em balão, ou seja, quando você vai encher aqueles balões de ar. O neônio, muito encontrado nas lâmpadas LED, no LED. O argônio, em filamento das lâmpadas incandescentes também, no filamento. O criptônio está presente nas lâmpadas de fluorescente, que é as lâmpadas fluorescentes. O radônio, naquelas de máquina de ressonâncias, de quimioterapia. E o xenônio presente no flash de máquinas fotográficas. Então, agora vamos iniciar o nosso estudo sobre as propriedades periódicas. A gente estudou no trimestre passado sobre a tabela periódica, agora a gente tem que saber sobre as suas propriedades de cada elemento. A primeira propriedade a ser estudada é o raio atômico. Então, o raio atômico é a distância que vai do núcleo do átomo até o seu elétron mais externo, camada de valência, ou seja, é a distância do núcleo do átomo que vai até o seu elétron mais externo, ou seja, o raio atômico pega o núcleo até seu elemento mais externo, ou seja, a última camada de valência. Inclui os gases nobres. Você tem um núcleo aqui, não tem? Aí você mede a distância até seu último átomo externo, por exemplo, a camada externa. Então, seu tamanho depende da força, como mostrar, seu tamanho depende da força da atração entre prótons e elétrons e da força exercida por fatores externos. Por exemplo, a força exercida por outro átomo próximo a ele. Considere essa aproximação. O raio atômico, como mostrado aqui, pode ser definido como a metade da distância entre os núcleos de dois átomos divididos. Você tem um raio atômico aqui, você pode de dois átomos aqui, não tem? Aí você pega esses dois átomos, mede a distância dele. A metade dessa distância vai ser o raio, ou seja, que tem mesmo, igual, por exemplo, você tem uma circunferência, não tem? Você quer calcular o raio da circunferência, só que o diâmetro, só que o raio vai ser a metade desse diâmetro. Então, a mesma coisa do raio atômico. A distância entre dois átomos vai ser a metade, pega a distância desses dois átomos e divide por dois, que aí vai ser o raio atômico médio, quer dizer. Então, os raios de íons são diferentes dos raios atômicos que íons dão origem, de modo geral. Os cátions são menores do que os átomos originais, porque para formar o cátion, ele perde elétron, mas o número de prótons é mantido. Isso faz com que os elétrons restantes passem a ser extraídos pelo núcleo. Então, um cátion ele vai apresentar um menor raio atômico, porque está perdendo, porque está retirando o elétron dele, enquanto um ânion, que é de carga negativa, cátion é carga positiva, que um ânion carga negativa vai apresentar um raio atômico maior, porque ele está ganhando elétron, está aumentando o tamanho do seu raio. É a mesma coisa que tem uma bola. Você vai encher nessa. Você pega a bombinha e vai encher nessa bola e enche essa bola, o tamanho dela aumenta, não aumenta? Então, quer dizer, seu raio está aumentando. Aí quando você pega a tampinha, você tampa a base, depois você vai. Quer esvaziar essa bola, depois ela tá perdendo. Então, o tamanho dela diminui, então ela é como um cátion. Então vai diminuindo, então o raio vai diminuindo. Então, como mostrado aqui, um cátion. Aqui tem um íon e um átomo neutro. Você vê que o átomo neutro representa um raio maior que desse íon, que é o cátion. Então, o cátion vai apresentar um raio atômico menor que o átomo neutro.
Já os ânions, por outro lado, que é o que ganha elétrons, carga negativa, são maiores que os átomos que lhe deram origem. Porque um aumento do número de elétrons na camada de valência amplia o efeito repulsão que eles exercem sobre os outros. E a intensidade da atração exercida pelo núcleo sobre as cargas de cada elétron se torna maior, como por exemplo aqui. Tem um átomo neutro de flúor e seu ânion, um íon flúor. Você observa que o raio atômico do íon ânion vai ser maior que do flúor normal sem carga. Então, o ânion apresenta maior carga, maior raio, comparado ao átomo neutro, enquanto um cátion apresenta menor raio comparado ao seu átomo neutro. Então, para determinar o raio atômico, observando pela tabela periódica, por exemplo, esses elementos aqui: hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rúbio, césio, frâncio e hélio. Então, numa mesma, como mostrado aqui, no mesmo período, o tamanho do átomo aumenta da direita para a esquerda da tabela periódica, ou seja, período, linha horizontal, devido à diminuição de prótons nesse sentido que diminui a força de atração sobre os elétrons. Então, vai aumentar da direita para a esquerda. Ou seja, os elementos que vão apresentar maior raio atômico comparado no período, que é na linha horizontal, vai ser a família, vai ser o primeiro período, família 1A, o grupo 1. Em relação à mesma família, o raio atômico, o tamanho do átomo aumenta de cima para baixo da tabela devido ao aumento do número de níveis, ou seja, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, 5, 6, 7. Então, o que apresenta em relação à família, o que apresenta maior raio atômico vai ser o frâncio. Então, como está mostrado aqui, numa mesma família, o raio atômico aumenta de cima para baixo da tabela, devido ao aumento do número de níveis. E no mesmo período, que é na linha horizontal, o tamanho do átomo aumenta da direita para a esquerda, direita para a esquerda. Na tabela, devido à diminuição do número de prótons nesse sentido, o que diminui a força de atração sobre o elétron. Número de prótons é a mesma coisa que número número atômico. Então, o próximo vai ser energia de ionização, também chamada de potencial de ionização. Energia de ionização é a energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo no estado gasoso, transformando-o em um gasoso, incluindo os gases novos. Como, por exemplo, daqui. Você tem um átomo no estado gasoso neutro, aí ele libera a energia, ele usa energia e ele perde a um elétron, formando um cátion, liberando um elétron. Então, é a energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo no estado gasoso. Então, quanto maior o tamanho do átomo, menor será a energia de ionização. Por quê? Quanto maior o tamanho do átomo? Porque ele vai gastar menos energia para remover esse elétron. Se o átomo for pequeno, como o hidrogênio, que tem um próton, um elétron, ele vai precisar de mais energia para arrancar esse elétron dele. Então, já a segunda energia de ionização requer maior energia que a primeira, e assim vai sucessivamente. Como, por exemplo, aqui, tem esse átomo de magnésio, que está na apostila também. O átomo neutro, ele vai ser mais fácil de arrancar um elétron dele. Já arrancou, formou um cátion Mg+, só que para arrancar a sua segunda energia de ionização já vai ser mais difícil, porque já perdeu um, à medida que vai diminuir o tamanho do átomo, vai ficar mais difícil de arrancar o elétron, porque vai precisar de mais energia, mais fácil de fazer. Então, ao retirarmos o primeiro elétron de um átomo, ocorre uma diminuição do raio, como ilustrado nas duas figuras aqui. Por esse motivo, a energia necessária para retirar o segundo elétron é maior. Assim, para o mesmo átomo, temos a primeira energia menor que a segunda e menor que a terceira. Então, a primeira é fácil arrancar, aí à medida que vai para a segunda vai se tornar mais difícil, a terceira mais difícil, mais energia ainda.
Então, para representar a energia de ionização, vão pela tabela periódica. Ela baseia na energia de eletronegatividade, que é o próximo assunto. Então, no grupo ou família, a energia de ionização ela aumenta de cima para baixo, ou seja, os gases não então que apresenta maior energia de ionização vai ser a família dos halogênios, seguir antes dos gases nobres. Mas a segunda maior vai ser a dos halogênios, que é 17A ou 7A. E no mesmo período, a energia de ionização aumenta da esquerda para a direita, onde também os halogênios apresentam maior energia de ionização. O próximo assunto a ser abordado é a eletronegatividade. A eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons, ou seja, os elétrons presentes nos metais, que é da família 5A, 6A, 7A, para perto de si, quando se encontra ligado a outro átomo de elemento químico diferente numa mesma substância composta. Por exemplo, hidrogênio ligado ao cloro, que é o H ligado com o cloro. Então, o cloro representa maior eletronegatividade, porque ele é um metal. Então, o mais do hidrogênio vai para o cloro, que é negativo. Então, o cloro apresenta uma maior eletronegatividade, vai atrair o átomo de hidrogênio e vão formar as ligações químicas. Embora essa atração se dê sobre todo o ambiente eletrônico que circunda o núcleo do átomo, é de particular interesse a atração que ele exerce sobre os elétrons envolvidos na ligação química. A eletronegatividade ela não é definida por gases, não, ou seja, como falei nos energias de ionização e raio atômico, entre os gases nobres. Só que para a eletronegatividade, os gases nobres não participam, eles são excluídos. Então, a eletronegatividade representada na tabela periódica, ela vai aumentar. Nos períodos linha horizontal, ela vai aumentar da direita, da esquerda para a direita. Enquanto no grupo família vai aumentar de baixo para cima, onde que os halogênios vão apresentar uma maior eletronegatividade. No caso é o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Então, concluindo, na tabela periódica, a eletronegatividade cresce de baixo para cima, que é no caso do grupo família. E ela está relacionada com o raio atômico também. De maneira geral, quanto menor o tamanho de um átomo, maior será a sua eletronegatividade. Ou seja, quanto menor for o átomo, ou seja, esse grupo aqui apresenta uma menor eletronegatividade porque é um átomo maior, raio atômico maior. Quanto aqui esses aqui apresentam menor tamanho de átomo, mas apresentam eletronegatividade menor. Então, esta força de atração se relaciona com o raio atômico. Então, quanto menor o tamanho do átomo, maior será a força de atração, portanto, maior a eletronegatividade, que no caso é esse grupinho aqui, apresenta maior eletronegatividade. Pode mostrar daqui, vai crescer hidrogênio, fósforo, o tamanho cresce da direita para a esquerda. Então, a partir daqui, esses elementos aqui apresentam uma maior eletronegatividade. Agora a gente vai ver sobre a eletropositividade ou caráter metálico. É a capacidade de um átomo tem de perder elétrons, ou seja, são os metais numa ligação química. Ela varia da direita para a esquerda e de cima para baixo. Também desconsidera os gases nobres, como mostrado aqui. Nos períodos, ela vai lá no horizontal, da esquerda para a direita, ou seja, os átomos mais eletropositivos com a maior caráter metálico serão os metais da família 1A, 2A.
E da grupo família aumenta de cima para baixo, desconsiderando os casos nobres. Agora falando da eletroafinidade ou afinidade eletrônica, também chamada. É a energia liberada quando um átomo recebe um elétron, afinidade eletrônica, também chamada. Ela varia conforme o potencial de ionização. Ou seja, a capacidade que um átomo gasoso tem de receber elétron, ou seja, e liberar energia, ganhar elétron. Então, um átomo gasoso ele vai receber um elétron formando um ânion. Não inclui os gases nobres. Na tabela periódica, o grupo Fermi varia de baixo para cima, não tirando os gases nobres. E nos períodos, ou linha horizontal, da esquerda para a direita. Mesma coisa da energia de ionização, só que na energia de ionização considera os gases nobres, que não considera. Então, o que apresentar melhor eletroafinidade vai ser os halogênios, que é a família 7A. E uma última é a densidade. É a razão entre a massa e o volume do elemento. Varia da extremidade para o centro, para o centro, de cima para baixo, como nos períodos. Varia da extremidade, que é da direita para a esquerda, para o centro, e da esquerda para a direita. Ou seja, os que apresentam maior densidade nos períodos vai ser os osório e o irídio. E do grupo família de cima para baixo. Então, a gente viu sobre as propriedades periódicas. Então, em um apanhado, resumindo, elétrons que vão variar a mesma coisa, vai ser a eletronegatividade potencial e eletroafinidade, que é dos períodos da esquerda para a direita, grupo família de baixo para cima. E a eletropositividade raio atômico nos períodos vai variar da esquerda para a direita e no grupo família de cima para baixo. Então, pessoal, eu agradeço pela atenção. Nessa semana é isso que a gente vai ver, nessa primeira semaninha ao retorno das aulas remotas. A gente viu sobre as propriedades periódicas, dando continuidade ao assunto do segundo bimestre, a tabela periódica. Então, agora chegou o momento de estudar, assistir os vídeos, fazer as atividades, sanar suas dúvidas. Se com alguma dúvida, me chama aqui que eu tiro as dúvidas de vocês e vamos seguir firme e forte, porque vocês são capazes, vocês já venceram 2 bimestres, que é o primeiro e o segundo, e vão vencer mais esse, porque vocês vão conseguir, vocês são inteligentes, capazes de tudo. E vamos lá, bons estudos e tenha uma boa semana. E quinta-feira eu vou postar correções para você. Dúvidas, me chama aqui.